Abram suas Bíblias em Tito, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, te louvamos pelo Teu Espírito Santo que aplica esta palavra no nosso coração, ó Deus, e declaramos que somos totalmente dependentes deles, tanto o pregador, ó Deus, que precisa dele, precisa do Teu Espírito Santo para poder pregar, quanto também para os ouvidos serem abertos e o Teu povo possa escutar, Senhor, as Tuas verdades, a Tua palavra aqui dita, Senhor, aqui declarada. Abre, Senhor, nosso entendimento para que nós possamos desfrutar de Ti, Senhor, desfrutar do Teu ensino, ó Deus, e desfrutar, Senhor, da comunhão, Senhor, ó Deus, e do processo de santificação que o Senhor tem nos chamado para executarmos. Ó Deus, nos ajuda, nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Nós estamos dando continuidade à exposição na carta de Tito. Estamos falando sobre as mulheres jovens. As mulheres jovens, quanto às mulheres jovens, a instrução que Paulo dá a Tito para ele passar para as mulheres jovens. E nós vimos que Tito ele vem tratando, fazendo uma recapitulação aqui, tratando com um povo que está extremamente prejudicado por falsos ensinos na ilha de Creta. Nós vemos que as igrejas, foram atacadas por falsos mestres que ali estavam. E Paulo faz uma severa exortação para que Tito faça uma triagem desses mestres. E nós vimos que, se fôssemos fazer e comparar, nenhum dos que ali estavam, que se diziam mestres, passavam no critério. Eram homens facciosos, gananciosos. Tudo isso vemos no capítulo 1. E Tito é exortado a falar o que convém à sã doutrina. E nós temos aprendido que a sã doutrina não é algo que é complexo ao entendimento, ou algo que só possa ficar no intelecto. Nós vemos que a sã doutrina, ela vai trazer uma vida diante de Deus, uma vida de santidade diante de Deus, que é o mais importante. Nós não podemos viver uma vida cristã só de intelecto, só de conhecer, só de conhecimento. A santidade, ela vai pedir de você provas, frutos. E esses frutos vindo do Espírito Santo é o que nós chamamos de piedade. Uma vida piedosa, uma vida que obedece aos mandamentos do Senhor. Ah, mas os mandamentos eram da lei antiga.
Você não consegue conhecer o que é bom sem se voltar para a lei do Senhor, a lei moral. Você quer saber o que é amar o próximo? Vá e olhe nos 10 mandamentos. Os 6 últimos mandamentos, você vai ter o proceder de amar o próximo. Você quer saber o que é amar a Deus? Você vai ter lá nos 4 primeiros mandamentos o que é amar a Deus. É uma lei perpétua. Você não sabe o que é amar a Deus se você não se voltar para os mandamentos. O que vai diferenciar é que nós não estamos praticando os mandamentos para sermos salvos. Não confiamos na lei porque somos pecadores. Confiamos no sacrifício de Jesus Cristo por nós. E fomos chamados por Deus, não para só ser chamado e conhecer, mas para que nós possamos andar e executar as boas obras conquistadas por Cristo na eternidade. Então nós temos que entender, e isso tem ficado muito claro para todos, que de fato nós somos chamados a viver uma sã doutrina. Nós conhecemos essa doutrina através da palavra e nós somos chamados a viver todo conhecimento que você tiver, que não for colocado em prática, será usado contra você no dia do juízo. Então, conhecimento que não te leva a uma vida piedosa é um conhecimento que vai te lançar no inferno. Não se gabe de conhecer teologias e teologias sistemáticas e não ter uma vida piedosa diante de Deus. Não se gabe. Deus, Ele sabe muito mais do que todos. O diabo também sabe muito mais de teologia do que você. E mesmo assim, ele continua sendo diabo. E mesmo assim, não conseguiríamos atingir o que representa a Deus, que é o ser de Deus, com todo o conhecimento, com o conhecimento humano. Você pode ler milhões de livros, você nunca vai ter ideia do que é Deus. Mas você tem uma oportunidade, a oportunidade de conhecer o que Ele revelou e praticar o que Ele revelou. Porque só assim, você vai começar a ter ciência do que é ser do que é ser contado entre os eleitos de Cristo. Então Paulo fala a Tito para que ele possa instruir seu João, o homem idoso, Dona Zefinha, a mulher idosa, e agora está dando instruções a Maria, a mulher jovem. Gente, isso aqui é tão importante. É tão importante. Ele está falando no seio da família, ele está tratando com a família. Ele está falando para homens e mulheres que constituem famílias. Ele vai falar para jovens como constituir família e qual é o sentimento que elas devem ter para com a família. Por que isso tudo faz parte dessa doutrina? Porque é disso que estamos falando, é de uma família sadia. É de uma família que esteja diante de Deus. E nós vamos ver que Paulo dá instruções das mais diversas, que trazem um certo de nojo para as mulheres dessa época moderna. Elas olham para isso aqui e dizem assim: que retrógrado, isso aí não deveria existir, que negócio horrível. Pare de falar, seu machista. Elas diriam: Paulo machista, opressor. Elas diriam, com certeza. Mas não estamos querendo tratar de coisas que vão ficar no intelecto. Estamos tratando de coisas que são fatos. Se você não segue isso que Paulo está instruindo, com certeza
instruindo através do Espírito Santo, com certeza a sua família vai de mal a pior. De mal a pior. De mal a pior. Paulo chama as jovens, através do Espírito Santo, através da pregação da palavra, e Paulo está dizendo: olha, Tito, ensina as mulheres mais idosas, e fala com elas a respeito do que elas têm que fazer, e fala também para elas que elas vivam também para o próximo, elas vivam também na missão de instruir as jovens. Que elas possam instruir, que isso possa ser algo frequente nos lares. Que elas possam amar ao marido. Nós vimos aqui, discutimos o que é amar ao marido. Amar a seus filhos. Mesmo que ela não tivesse filhos, ela teria que amar já a ideia de conceber. A ideia de eu quero ter filhos. Deus cria o homem e a mulher, crescei e multiplicai-vos. Era a bênção de Deus em Israel. Todas as bênçãos era antecedida de: olha, eu vou fazer multiplicar os teus filhos. Nenhuma mulher em Israel vai ter aborto. Elas eram instruídas ao propósito da vida. Nós vemos a história da filha de Jefté, e ele comete um erro de oferecer o primeiro que saísse pelas suas portas em sacrifício. E você pensa assim: ela deveria chorar e devia espernear, acusar o pai dela de ter feito algo tolo. Ela deveria dizer: não vou fazer. E a primeira coisa que ela diz: olha, meu pai, eu obedeço ao seu juramento, mas me deixa pelo menos ir lamentar por não ter o prazer de ser mãe. E ela passa 2 meses se lamentando por não ter o privilégio de um dia ser mãe, porque ia morrer. Nós estamos numa geração que desconhece isso, o privilégio de ser mãe, de buscar ter filhos, de glorificar o Senhor através do propósito da maternidade. A missão de mãe é muito importante. A mulher em si é muito importante a toda a sociedade. Sem mulheres não há homens. Ensina também, Tito, que elas sejam sensatas, honestas, santas, a serem boas donas de casa. Nós vimos na semana retrasada a esse respeito, ser boas donas de casa. Vimos que não é só pegar e varrer a casa, só pegar e lavar o prato. Existe uma coisa muito maior aqui envolvida. Cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido. Tudo isso estava envolvido. E agora partimos para as 2 últimas colocações a respeito das mulheres jovens. E Paulo diz: olha, ensina também a elas buscarem a bondade. Elas devem ser bondosas. Bondosas aqui, esse termo, ele vai trazer uma ideia
de utilidade, de ser saudável, de ser excelente, de ser boa, agradável, amável. Ser bondosa não representa bem a ideia do termo no grego, mas dá uma ideia de se sentir útil, de se dedicar, de se deixar gastar. Como se deixar gastar? Paulo está dizendo o seguinte: olha, que as jovens, elas possam estar cientes do seu papel de autonegação, de abdicação da sua própria vida em favor do próximo. Você vê como isso está totalmente conectado com os outros atributos que a mulher deve ter. Quando ela não busca a autonegação, quando ela não busca ser útil para o próximo, não para si mesmo, não para si mesma, todas essas outras coisas, elas caem. Em outras palavras, não seja egoísta. É o que está dizendo, que ela não seja egoísta, que ela seja bondosa, que ela se doe para o próximo. Nós temos a missão de um único homem chamado de bom. Esse homem se chama Barnabé. A palavra atribui esse mesmo adjetivo a ele. Bom. Barnabé era um homem bom. Você pega, por que ele era um bom? Porque ele se dedicava principalmente aos excluídos. Paulo, o receio da igreja em receber Paulo, e Deus escolhe Barnabé e envia ele a Paulo, aquele que perseguia a igreja. E ele se dedicava em cuidar daqueles a quem estava sendo desprezado. Ele era um homem que se dedicava ao próximo. E quando Paulo, ele despreza também a Marcos, ele também puxa Marcos para ele. Ele se dedica a abraçar esses homens. A ideia de ser útil para o próximo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, que as mulheres busquem a sua utilidade na ajuda ao próximo. E veja que isso não só está atrelado à mulher, mas também aos homens. O Evangelho nos chama a esse tipo de amor e de dedicação, de renúncia, sempre. A Bíblia nos chama a esse tipo de comportamento. A Bíblia vai chamar as mulheres a esse tipo de comportamento, a uma renúncia enorme. E nós vemos agora uma ideia totalmente contrária ao que está estabelecido na Escritura. Nós vemos mulheres dizendo: eu vou ser, eu vou fazer. E em relação ao que ela deve ser, nada. É uma geração de louva o egoísmo. Nós poderíamos perguntar assim: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Nós tínhamos e vimos que isso não vem de agora. Isso vem desde o Éden. O teu desejo, mulher, vai ser para o teu marido. Isso é contra o desejo do teu marido. O homem, ao invés de governar, vai ter uma atitude de se deixar governar. Mas ele não só se deixa governar, como ele também está disposto a atribuir culpa. Mas foi as mulheres, pensando que vão escapar daquele que tudo vê, que tudo sabe. Mas foi minha esposa. E o Senhor vai pedir, vai requerer: é de você, homem,
cabeça, a responsabilidade sobre quem sobre quem Deus lhe constituiu, para você governe, para que você governe. Nós vemos uma sociedade judaico-cristã sendo construída, e pessoas se voltando contra Deus, dizendo como no Salmo 2, olha, nós precisamos tirar as algemas desse Deus. A influência da igreja estava muito pertinente na sociedade. E eles dizem o seguinte, olha, nós precisamos tirar as algemas de Deus, nós precisamos dizer para as mulheres o que elas devem ser, e elas precisam desprezar tudo isso que diz a respeito delas nas Escrituras, porque tudo isso que diz a respeito delas nas Escrituras vai contra o nosso propósito. E nós vemos tratados constituídos só com as ideias de como destituir o papel das mulheres, a utilidade que ela tem, tanto como sendo dona de casa, quanto criando seus filhos, quanto amando seu marido, quanto tudo isso aqui que Paulo está dizendo a Tito. Nós temos tratados de como isso deve acontecer, qual é o progresso que deve haver para que isso seja destituído e as mulheres esqueçam do que Deus falou e deu a elas em sua palavra. E nós vemos que isso tudo tem sido implementado de forma sutil, sem elas perceberem. Aqui em Creta já havia isso. Esses homens falsos mestres que entravam de modo sutil nas igrejas e começavam a estipular coisas indevidas às mulheres da igreja. Nós vemos isso fortemente em Timóteo, onde as mulheres queriam assumir um papel que não era delas, convencidas pelos falsos mestres. Os gnósticos estavam muito presentes também. Se você vê, existe uma história gnóstica a respeito da deusa Eva, da mãe de todos os seres, trazendo uma ideia totalmente distorcida ao que Deus relata a respeito das mulheres na palavra. Então nós vemos essa progressão e contaminando, os lares, contaminando as igrejas. E hoje, toda vez que se fala a respeito do que Deus quer para as mulheres, da utilidade de fato para as mulheres, o que nós temos é mulheres se coçando só de escutar o termo. Isso dá asco, dá nojo. Mas por que nos sentimos tão incomodados a esse respeito? Por quê? Nós vemos que a sociedade tem sido muito influenciada por pensamentos mundanos e diabólicos. Satanás tem agido da forma mais sutil que você pode pensar, dentro das igrejas, dentro das suas casas, através da TV, através de uma série, através de um filme, através das novelas, de forma tão sutil. Na década de 90 você não imaginaria um homem nem sequer abraçado com outro homem, mesmo nas novelas. Hoje você diz assim: mas o beijo nem é de língua. Para você ver o quanto eles conseguiram botar na nossa cabeça que coisas que a palavra abomina e despreza é normal. As coisas não são normais. Nós vemos que a sociedade boa
uma sociedade que glorifica a Deus, ela é constituída por famílias fortes. As famílias fortes. Famílias fortes. E onde conseguimos famílias fortes? Nas Sagradas Escrituras. O modelo judaico-cristão. Na fonte revelada, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a receita para o bolo. A receita para o bolo, família forte. Sim, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que mudaram o significado de utilidade das mulheres, de forma sutil. E você fica pensando assim, como foi isso? Nós temos um projeto tentando ser implantado no nosso mundo, através de doutrinas diabólicas, onde nega Deus, tira Deus de todo o cenário. O comunismo tem avançado, as hostes de Satanás têm se levantado e implementado tudo isso no nosso meio e não estamos percebendo. E as mulheres são o alvo principal. Mudar a utilidade das mulheres. Elas têm que agora não chorar mais como a mulher, como a filha de Jefté. Elas devem desprezar o seu serviço de ser mãe. Elas devem tirar essa ideia de amar a sua família, de constituir uma família forte. Elas devem agora se voltar para si mesmas. Elas devem começar a ser egoístas e ter que justificar isso. É comprovado que se você for numa fila e disser assim, olha, deixa eu passar para eu pagar essa conta, várias pessoas vão dizer não. Mas se você disser assim, olha, eu posso passar para pagar essa conta aí porque eu estou com o carro lá fora, muitas pessoas vão dizer, opa, tá certo, passa aí, porque há uma justificativa, eu estou dando porque ele está com o carro lá fora. E mesmo assim, eles só precisam dar uma justificativa para as ideias serem aceitas, mesmo que de forma totalmente arbitrária, sabe? Nós temos isso sendo implementado no mundo de forma progressiva. Existe uma agenda no qual é dito como é que faremos isso, como é que implementaremos, como é que vamos implementar um regime onde esse Deus possa ser nulo, entre aspas, eles pensam. Como é que nós vamos poder tirar essas algemas de Deus e lançar fora? Como é que podemos fazer isso? Vamos implementar ideologias. Nós vemos através da história que tentaram fazer isso através da força e não conseguiram. Berlim foi um dos episódios que mais demonstraram isso, não conseguiram. Através do comunismo, onde vai desentronizar Deus e vai colocar o homem como o seu Senhor e o seu Salvador, e colocar o Estado como o seu Deus soberano, e para que todo mundo se esqueça do seu Criador, se esqueça de Jesus, do sacrifício dele na cruz, e comece a adorar o Estado. Mas isso não deu certo. Isso não deu certo. Pela misericórdia do Senhor, isso nunca dá certo. Aí o que é que eles fazem? Olha, a gente não consegue implementar isso através da força, já foi demonstrado. Nós temos que começar a pensar de forma diferente. Nós temos que construir caráter que absorva a nossa ideia, que de fato confirme que a utilidade da mulher não é mais essa, mas sim outra.
E como é que faremos isso? Disseram os governantes. Como é que faremos isso? Nós precisamos arquitetar um plano. E nós podemos chamar, nós podemos alistar essas pessoas que serão o futuro para abraçar essa ideia na sua eternidade. Mas como é que faremos isso se as mães que tomam conta dos seus filhos? Como é que faremos isso se as mulheres, como uma galinha que põe os seus pintinhos debaixo das suas asas, estão sempre protegendo os seus filhos? E o tratado diz: olha, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que tirar essas crianças daí, e temos que começar a dar a educação para essas crianças, a fim de inclinar essas crianças para o nosso propósito. Isso parece até coisa de teoria da conspiração. Você fica assim, como é que pode? Mas isso é real. E foi implementado e a gente não percebeu. Através dos anos. Mudaram o significado da bondade da mulher. Como é que você vai ser boa mulher? Aí eles, agora vamos lá. Como é que você vai ser boa? Nós vamos fazer o seguinte, temos que alcançar as crianças. E para alcançar as crianças, temos que tirar a mãe de perto. E para tirar a mãe de perto, temos que agora fazer com que essas mães arrumem coisas para fazer fora de casa. Eles diziam o seguinte: olha, todas as facetas da sociedade devem se conformar a essa nova ideologia, para que nosso plano dê certo. O que é que vamos fazer? Vamos tirar as mulheres de casa. Isso é um tratado, e diz assim: olha, vamos trazer as mulheres para a economia social, para a legislação, para o governo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer cozinhas comunitárias, creches, instruções educacionais de todos os tipos, porque só assim vamos cumprir seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional das famílias para a sociedade ou o Estado. As crianças serão criadas sob condições mais favoráveis no Estado do que em casa. E aí sim, nós começaremos a dizer à sua criança o que ela deve pensar e como ela deve agir e como ela deve proceder para jogar essas algemas longe. Infelizmente, renderam-se a esse propósito. Renderam-se a esse propósito. Tiraram a mulher da sua utilidade e ressignificaram ela. Não é mais isso, espera aí. Precisamos criar creche para dar ociosidade a ela, e elas possam se desvirtuar e buscar algo que ela nunca precisou, nunca necessitou. Vamos dizer a ela que ela precisa desse produto, porque só assim ela vai ser feliz. Nós vimos isso em Hitler, sistema nazista. Hitler fez isso, mas de forma mais forte, estava muito na cara. Ele dizia para os pais assim: ó, quando você me odiar, o seu filho vai me amar. É isso que vai acontecer. Quando você for contra mim, o seu filho vai ser ao meu favor. Eu quero ver quem é que ganha. E de forma muito sutil isso foi entrando em nossas cabeças, de forma totalmente sutil. Sem perceber, estamos aqui hoje cheios de carrapichos, tanto os homens quanto as mulheres,
E quando falamos acerca da mulher ser dona de casa, quando falamos acerca da autoridade do marido sobre o seu lado, ele ser o cabeça, quando falamos acerca de que o homem deve dar a vida pela sua mulher, quando falamos acerca de autoridade, quando falamos acerca de submissão, as pessoas, não, isso não faz mais parte da nossa sociedade. Mas olha para a sociedade, o que tem a sociedade a te oferecer? Olha o transtorno que está, por causa da ideologia que tem sido pregada. Mas Paulo diz, olha, que as mulheres possam ser úteis na sua função. E quem define essa função é a Escritura. Não é sistema de governo. Não é o governo, não é o PT, PSDB, PCdoB, não é ninguém. As Escrituras definem isso. Nós temos que nos voltar para as Escrituras. Mulheres, se voltem às Escrituras, porque só assim vocês conseguirão de fato ser estabelecidos num propósito para que Deus criou vocês, para o qual Deus criou vocês. Pensem sobre isso. Será que o que eu tenho estabelecido para a minha vida, de fato, que Deus tem proposto para mim? Ou será que eu tenho caído, de fato, na ideologia de tirar as algemas desse Deus? Isso tudo tem sido realizado na nossa sociedade e não temos visto. Nós temos dado ao Estado a oportunidade de cuidar das nossas crianças em instituições educacionais de todos os tipos. Não sabemos o que eles estão ensinando. Aliás, até sabemos, estamos colhendo o resultado. Colhendo o resultado. O resultado é esse aí que está aí fora. Famílias destruídas. Faça uma pesquisa de campo, pergunte quem dos seus amigos tem um pai que está casado com sua mãe até hoje. Você vai se surpreender, vai dizer, nossa, a família tem sido atacada. A mulher é uma peça essencial para que a família não caia. Porque a mulher sabe edificar a sua casa e a tola com as suas próprias mãos derruba. Seja útil, mas em amor ao próximo. Mulher, você só sabe o que é amar o próximo quando você se volta aos mandamentos de Deus. Quando você faz, olha, Senhor, guia a minha vida. Será que temos caído nessa falsa ideologia? Será que temos deixado nossa casa nas mãos de ímpios? Será que somos uns daqueles que dizem, não quero a algema de Deus? E será que Deus olha para a gente assim e zomba da nossa cara? Porque assim estamos fazendo. E depois estamos perguntando, o que é que eu fiz errado? O que está acontecendo com minha família? As mulheres devem ser sujeitas ao marido. Sujeitas ao marido. Quando fala isso, podemos ter 3 erros e equívocos também ao respeito do termo de submissão, porque a palavra é totalmente distorcida e ressignificada. Quando nós vamos falar de submissão, nós vemos que há uma certa repulsa ao termo submissão. Outro dia estava falando com um certo homem. Ele dizia, vou abrir uma empresa com minha mulher. Eu disse, como é que é a sua relação com a sua mulher? Ele fez normal. Eu fiz, deixa eu reformular. A sua mulher lhe é submissa?
Fez, que isso, submisso o quê, rapaz? A minha esposa tem capacidade, minha esposa não é nenhuma débil, não. Ela pode sim andar com as próprias pernas, que é isso, rapaz? Eu olhei para ele assim, eu fiz, opa, não, quem disse a você que eu estou dizendo que sua mulher falta capacidade na sua mulher intelectual? Não estou dizendo isso, não. É assim. Eu fiz, olha, se você tem um policial e tem duas ruas, e o policial chega para você assim e diz assim, olha, não vai por aquela rua ali não, a rua B, porque ali está tendo algo perigoso. Vá pela rua A e não pela rua B, porque pela rua A lá tem segurança, e pela rua B a sua vida corre risco. Para onde é que você vai? Para onde que uma mulher sensata iria? Vai para onde ela quiser. Eu fiz, rapaz, ela é tola se ela fizer isso, porque ela sabe que o policial está querendo zelar pela vida dela. Então ela vai ser submissa, e é esse tipo de submissão. Ela vai se deixar guiar pelas instruções, porque acredita na liderança, na autoridade do policial. Ele fez, não, submissão não é isso não. Eu fiz, é isso. É se deixar liderar, porque você confia, você se entrega, você compartilha do mesmo propósito, e você sabe quem Deus constituiu como autoridade sobre você. O que é que se conclui? Essa sociedade está distorcendo os termos, relativizando os termos, para dar significado que ela mesma vai dizer. Quando a Bíblia diz submissão, ela vai dizer, olha, escravidão, e não podemos nos curvar a isso. Primeiro cuidado em relação à submissão. Há muitos maridos que se utilizam da palavra de Paulo aqui para oprimir as mulheres. Muitos oprimir as mulheres. E não tem nada a ver com a opressão. Ser o cabeça não tem nada a ver com oprimir o corpo. Segundo, as mulheres precisam deixar de ter nojo, asco, ou sentirem repulsa ao escutarem a palavra se sujeitar ao seu marido, serem submissas ao seu marido. E terceiro, precisamos desmascarar esse significado de que a mulher, sendo submissa ao seu marido, ela é inferior a ele. Este último nós podemos refutar de uma forma bem simples. O cabeça, ele não é aquele que oprime. O corpo não é aquele que é inferior. E podemos entender isso através da relação intratrinitária. Quando a gente vê a relação intratrinitária sendo executada, nós entendemos como é que é o governo. Vamos abrir em 1 Coríntios 11:3. Precisamos conhecer a respeito de Deus para poder ser bons maridos, ser boas mulheres, ou ser boas esposas. Todos, o 3. Quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Opa! Se você diz que ser o cabeça de uma mulher é oprimi-la, você vai dizer que Deus oprime a Cristo.
Deus o Pai oprime a Cristo. E não é assim. Você vai dizer que Cristo oprime a igreja, e não é assim. Então cai por terra todo esse argumento de opressão. Antes, você vai ter a estrutura bem formada em Efésios 5, 24, 32. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha para isso. Marido, ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja. E a igreja é submissa a Cristo, assim também deve ser a mulher. No verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Olha para isso, o amor ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E esse porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeitem ao marido. Respeitem a missão que Deus deu ao marido. Veja que não há opressão, veja que não há um certo maltrato, veja que não há nada disso. Nós estamos estipulando aqui o padrão de amor, não o padrão do que o mundo dá a respeito da submissão, mas o respeito que a Bíblia dá. Olha, a mulher é submissa ao seu marido porque ele ama a sua mulher, porque ele cuida da sua mulher como ele cuida do próprio corpo. A cabeça, sabe? Vai usar esse membro, a cabeça. Ela vai dar direcionamento a todos os membros. Se eu estou fazendo aqui é porque passa primeiro pela cabeça. Existe até o que nós chamamos de reflexo. Algum objeto pontiagudo vem em sua direção, você mete a mão. Sabe por quê? Porque vai lhe ferir, vai lhe machucar, você tira. Porque a cabeça está dando comando ao corpo para não se ferir. Essa é uma metáfora gloriosa. Não é questão de valor, é questão de função. As mulheres mais jovens devem respeitar, devem buscar o respeito e o amor pelo seu marido, porque é o seu marido que dela cuida. Marido, se dedique às suas mulheres como Cristo amou a sua igreja, porque assim deve ser. Ame-a, dê a vida por ela, cuide dela. Cuide, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Ninguém jamais odiou a própria carne. Se é você quando largou, foi para esse propósito, para isso o homem vai deixar o pai, a mãe vai deixar o pai, ou a mulher vai deixar o pai, vai se unir, vai se tornar os dois uma só carne. A cabeça é o marido e o corpo é a sua esposa. A cabeça cuida do corpo, a cabeça pensa, a cabeça fica matando assim: como é que eu vou arrumar comida? Estou com fome, meu estômago dói. Porque ninguém
jamais vai odiar a própria carne. Antes vai alimentar e cuidar dela, como Cristo faz com a igreja. O homem foi chamado por Deus com essa função de ser o cabeça na sua casa. A submissão a essa missão, respeite essa missão. Mulheres, respeitem essa missão dos homens. Respeitem, não queiram se colocar acima. Vocês vão estar destruindo a formulação perfeita de Cristo. Quando você, mulher, se coloca sobre o seu marido de tal forma a que ele lhe obedeça, você está dizendo o seguinte: olha, a igreja está mandando em Cristo e não Cristo mandando na igreja. A igreja está cuidando de Cristo e não Cristo cuidando da igreja. Homem, assuma o compromisso de ser cabeça. Não deixe o pecado distorcer a imagem que Deus quer do casamento. Não deixe. Aqui na minha casa é tudo igual. Eu mando, ela manda e a gente fica tudo certo. Eu mando, ela manda também. Às vezes eu mando nela que ela manda e está tudo certo. Mentira, não está certo. Não está certo. A criança, quando nascer, ela vai procurar o conceito de autoridade, porque ela tem dentro de si o senso de divindade, o senso de grandeza, e ela vai procurar esse propósito, e ela vai saber que existe alguém mais além dela, e ela vai ter esse senso de hierarquia. Ela vai procurar primeiramente nos pais, por isso que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, e o Senhor teu Deus te dá. Os filhos vão procurar nos pais uma ordem hierárquica, não igualdade, uma ordem hierárquica. Ele vai saber: olha, quando a mamãe mandar, eu tenho que obedecer. Quando o papai mandar, eu tenho que obedecer. Quando o papai mandar, a mamãe e eu tenho que obedecer. O que vemos hoje é: olha, papai, posso ir na venda? Vai falar com sua mãe, meu filho. Mamãe chega: olha, papai, ou não vai não. O pai diz: não vai não na venda não. Chega lá: mamãe, papai não deixou ir na venda não. Vai, meu filho. As pessoas pensam que estão sendo modernas, pensam que estão arrasando, mas de fato estão arrasando com a vida dessa criança, porque ela não vai ter senso de autoridade. Ela vai dizer assim: eu posso desobedecer o que eu quiser, porque não existe padrão nenhum. Aí você vê esses garotos jovens sem pai, sem mãe. Infelizmente nós criamos esses meninos, porque primeiro negamos a assistência que lhe é cabida do necessitado. Jesus diz lá em Mateus 12, 25, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando o filho olhar para o pai e ver a igualdade de autoridade, ele vê um dizendo uma coisa e outro dizendo outra, acabou-se, não tem padrão de autoridade. Ele vai dizer: a casa está dividida. Eu quero ir, papai não deixa. Eu quero ir, mamãe deixa. E no final vem a ruína. Ser submissa ao esposo, ser submissa ao marido, não é dar uma carta ou um bilhete de privilégios a ele para ele oprimir. Ser submissa é reconhecer ele como cabeça do seu lar. Deus vai pedir contas. Não é da mulher não, é do marido, sobre o seu lar.
Ah, não aprendi assim não. Tá certo, com poucos açoites serás açoitado. Ah, aprendi assim, mas eu não executei. Com muitos açoites você vai ser açoitado. Nós temos que entender que é um princípio que Paulo utiliza para sustentar a comunidade de ajuda mútua que constitui o casamento, que constitui todas as bases da sociedade, tanto para o marido quanto para a mulher. Não é questão de ser menos, mas é questão de se complementar. O homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. E ignorar isso é cair em profundo abismo. Ignorar isso é cair em completo abismo. Eu vi uma mulher esses dias, numa reportagem, ela dizia o seguinte: nós precisamos de testosterona. Precisamos de homens machos, másculos, que de fato demonstrem às mulheres de novo quem é que está no comando. Ele dizia assim: eu nunca vi alguém, uma mulher sequer sair no meio de uma nevada para ir consertar um poste que caiu de eletricidade. Quem está lá é os homens, dando a vida muitas vezes. Querem ressignificar a autoridade da mulher e querem ressignificar também a utilidade do homem. Mas Paulo diz o seguinte: olha, não é por aí. Mulheres, procurem amar aos maridos, as solteiras que buscam um marido. Procurem já amá-lo desde já, aprendendo que de fato o que é amar um marido. Amem ter filhos, busquem esse desejo, sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Aí você vai ver assim e dizer o seguinte: opa, mas qual é o propósito disso tudo? E Paulo vai dizer: o propósito disso tudo é porque você ama a Deus. E como é que ele vai dizer isso aí? No finalzinho do verso 5. Ele vai dizer: olha, isso tudo para que a palavra de Deus não seja difamada. Difamada, não seja difamada, sabe? Não seja ultrajada. Aqui a palavra certa é: não seja blasfemada. Blasfemar, quando você não age dessa forma, você está blasfemando contra a palavra do Senhor. Para que a palavra de Deus não seja considerada como maldita. Olha para isso. Como maldita, não faça isso. O filósofo alemão, ele dizia o seguinte: olha, mostre-me sua vida redimida, e só assim eu poderia estar inclinado a acreditar naquele que lhe redimiu. Mostre sua vida redimida. Cadê sua vida redimida? Mostre que pode existir alguém santo sendo santo. Mostrem que de fato você obedece a Deus obedecendo, para que a palavra de Deus não seja difamada, blasfemada. Jesus diz em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através das obras, através do viver piedoso. Se você não faz isso,
o maior prejudicado, o maior, quem você vai estar mais manchando é o santo nome do Senhor. É a sua santa palavra. 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer o seguinte: olha, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ele diz assim: então as pessoas estão lendo vocês, assim como eles liam lá as tábuas lá de pedra, eles estão lendo vocês. Através da palavra, todo domingo vocês vêm aqui, a palavra, escreve em vocês. E quando vocês estão em movimentação, em prática, em fazer, no processo de santificação, vocês estão fazendo com que as pessoas leiam isso em vocês e glorifiquem a Deus. O Deus dele é verdadeiro. O Deus dele é verdadeiro. Sabe por quê? Porque a verdade ela transforma e a mentira ela deforma. A verdade ela vai transformar as nossas vidas. E a gente anuncia a verdade transformando a vida. A mentira não. Quando a gente vive uma mentira, a nossa vida é totalmente destruída, deformada. Não adianta estar Zíglio, Calvinho, nada disso interessa. Nada disso interessa. Não 5 pontos, não, porque nós estamos vendo aí as prolixidades da vida. Nada disso interessa. Se a sua vida é um desastre, nada disso interessa. Se o que você fala passa por mentira, nada disso interessa. Se sua vida blasfema a palavra de Deus, nada disso interessa. Não adianta a gente estar pregando a família, estar falando sobre a família, quando você mesmo não faz da sua família um exemplo. Paulo vai fazer uma exortação lá aos judeus, em Romanos, penso que no capítulo 2, sobre isso. Ele diz: como é que vocês, dizendo para não furtar, vocês mesmos furtam? Como é que é isso? Não entendo. Devemos ser piedosos. A palavra diz: olha, sede santos, porque o Senhor é santo. 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí muita gente para por aqui e não continua o resto. Bate no peito e diz assim: eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pensa que eu sou fraco? Mas eles esquecem de continuar, onde diz: a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês têm que proclamar, viver. Não adianta abraçar o movimento conservador que se alastra pelo país se você não vive. Muito jovenzinho no Facebook fazendo altos textos, mas a vida é uma porcaria. E não vivem. Eu tinha contato com muita gente que exímios teólogos, mas a vida é terrível. Então, por Tito está me instruindo muito a pegar essas pessoas assim e dizer assim: quem é você? Peraí, cadê a sua vida? Mora com os pais ainda? Tá falando o quê? O que é? Você, não estou entendendo o que é que você está falando. Você quer instruir a igreja de Deus, mas não se instrui? Como assim? Quem é você? Por que você acha que tem autoridade de guiar, de falar a respeito de coisas que pertencem à casa de Deus, se você nem na igreja vai? Isso é uma fraude. Não escuto pessoas mais assim. Eu aconselho vocês: é ad hominem, é ad hominem mesmo. Porque a Bíblia requer isso. A verdade, ela vai transformar a vida daqueles que falam, daqueles que estão exortando. Ela transforma, e quando você vê, você diz: agora sim.
nós precisamos entender que o Senhor nos chama para declararmos também vida, vivendo. Essa é a sã doutrina, é viver uma vida piedosa. Não é só saber, é viver. Não é só saber, é viver, é promover. O conhecimento tem que promover piedade, ação. Ação da dependência de Deus. Que nós possamos entender isso. Que as mulheres aqui da congregação possam refletir. Será que você tem amado a Deus? Será que você tem amado a palavra de Deus? Será que o que você tem feito, você tem pensado primeiramente, isso vai difamar, vai falar contra o meu Deus, vai ser uma pedra de tropeço para apresentar ao meu Deus a minha própria família? É comum falar em ser santo e não ser, e isso tem trazido prejuízo. Será que nós temos buscado isso? Será que nós dizemos que amamos essa palavra, nós pulamos essa parte? Será que nós estamos amando a palavra, dizendo que amamos a palavra? Temos buscado viver a palavra para que ela não seja difamada, mas temos desprezado tudo isso. O Senhor fala com a igreja em Areias. Todos vocês que estão aqui, reflitam sobre isso. Pergunte se as atitudes que vocês têm tomado têm visado glorificar a Deus, ou você acha que a atitude que você tem tomado, o comportamento que você tem exercido diante da sociedade, tem difamado a Deus, tem difamado a palavra de Deus, tem desonrado ao próprio Deus. Se for assim, como é que oraremos? Santificado seja o teu nome. Se maculamos o seu nome através do nosso proceder. Mulheres, não caiam nesse sistema diabólico que já está. É difícil, mas não é impossível. João 9, se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele vai nos purificar. Aqui em Tito, depois ele vai falar do lavar regenerador. Ele vai nos lavar, regenerar, vai tirando a sujeira de pouquinho por pouquinho. Mas precisamos obedecer, precisamos colocar em prática, precisamos viver isso, porque só assim é que alcançaremos de fato o propósito estabelecido por Deus, a sua igreja, ao povo que constitui a sua igreja, o seu corpo. Nós vamos meditar na cruz de Cristo, no que Ele fez por nós, o seu sacrifício, e nos entregarmos de fato ao Senhor, dizendo: Senhor, guia minha vida, faz com que eu não caia nesse buraco, faz com que eu me livre, não das algemas do Senhor, mas das algemas do diabo, que foi posto em mim na tenridade, quando eu ainda era criança. Senhor, já tramavam contra a minha vida. Eu absorvi isso, de forma que hoje eu só conto prejuízos e tenho que resolvê-los no dia que se chama hoje, para glorificar o teu santo nome. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos, Senhor, por essa igreja, te louvamos, Senhor, por essa palavra, te louvamos, Senhor, pelo propósito estabelecido na tua palavra, Senhor, que é a verdade, Senhor. Ó Deus, os homens, Senhor, podem, Senhor, ditar regras, podem ditar comportamentos, mas todos eles vão falhar, Senhor, porque são de humanos para humanos. Ó Deus, mas se queremos, Senhor, a resposta certa, só encontraremos na tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada, ó Deus, para o nosso caminho, é a luz que nos conduz. Sem ela estaremos como cegos, Senhor.
e talvez guiando outros cegos. Nós pedimos pela Tua misericórdia, Senhor. Nos lava, Senhor. Nos lava, Senhor. Nos lava, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos lava. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Os carrapichos que estão, Senhor, na nossa roupa, Senhor, são tantos. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a amar os nossos filhos, Senhor, não perpetuando, Senhor, essa injustiça, perpetuando essa mentira, Senhor. Ajuda essa igreja, Senhor, a estar, Senhor, com um propósito bem estabelecido, Senhor, para criarem, Senhor, seus filhos, para dirigirem as suas famílias. Ó Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Porque Teu poder e a glória é para todo sempre. Amém.